Fala galera, muito bem-vindos a mais um Papo 10 aqui pelo canal da Arquibancada Tricolor, em uma semana não tão positiva para o São Paulo, né? A gente teve um empate contra o Corinthians no último domingo e a derrota para o Cuiabá em pleno Morumbis na quarta-feira. Antes de falar dos jogos, eu queria falar um pouco da sequência de jogos que o São Paulo vem enfrentando, né? A gente está acostumado a ver, mesmo no calendário brasileiro que é super apertado, intervalos que variam de 2 a 3 dias de descanso. Então, por exemplo, tem um jogo no domingo, aí um jogo na quarta, somente com 2 dias de descanso, e depois de quarta só para o domingo. Então aí ficaria quinta, sexta, sábado, 3 dias de descanso para depois ter um jogo. Apesar disso, o que a gente está vendo nessa sequência de 4 jogos do São Paulo, Inter, Corinthians, Cuiabá e o Vasco, que é nesse sábado, intervalos mínimos, né? Intervalos só de 2 dias. E aí eu queria pontuar isso porque é óbvio que esse desgaste, é óbvio que esse acúmulo tem que entrar na conta para a gente fazer qualquer análise do desempenho do time. E acho que a diretoria do São Paulo poderia ter agido nos bastidores para evitar que isso acontecesse. Vamos lembrar que o São Paulo jogou quinta-feira à noite contra o Inter, logo no domingo contra o Corinthians, ou seja, somente na sexta e no sábado, para ter algum tipo de descanso, recuperação. Depois na quarta-feira contra o Cuiabá, novamente com 2 dias de descanso, segunda e terça, e vai jogar sábado contra o Vasco, de novo com 2 dias de descanso. Jogou na quarta, vai descansar quinta e sexta, que é um descanso ali, só um regenerativo, uma recuperação, para jogar contra o Vasco. Então, nesse intervalo de 10 dias que o São Paulo teve, foram 4 jogos, ou serão 4 jogos contra o Vasco da Gama, e sempre com esse intervalo mínimo. Então, isso, acho que a diretoria errou em não forçar um pouco a barra para ter pelo menos um diazinho a mais de descanso, que a gente sabe que isso faria toda a diferença, mesmo sabendo que o calendário brasileiro é meio assim, essa loucura, essa insanidade, e os times têm que literalmente sobreviver a essas sequências de desgaste e tudo mais. Feito esse apontamento, vamos começar falando do jogo contra o Corinthians. Eu acho que o São Paulo, se no papel um empate contra o Corinthians, um clássico fora de casa, na Neoquímica Arena, onde o São Paulo sempre teve dificuldades, apesar de ter quebrado o tabu, poderia ser um bom resultado, né? Um empate fora de casa no Brasileiro, via de regra, é sempre um bom resultado, desde que você faça depois a lição de casa e ganhe os 3 pontos no Morumbis. Pela forma como aconteceu o jogo, eu acho que o São Paulo poderia sim ter saído de lá como uma vitória. São Paulo logo nos primeiros minutos ali consegue abrir o placar e aí de repente toda aquela atmosfera de apoio da torcida do Corinthians que está em crise poderia jogar contra, né? Gerar ali uma ansiedade, um desespero. E aí o Corinthians saiu para o jogo, né, pressionado ali já perdendo, e o São Paulo aceitou muito essa pressão, né? O São Paulo se colocou muito atrás. Também acho que o desgaste físico do jogo contra o Inter fora de casa pode ter contado para isso, mas o São Paulo aceitou um pouco essa pressão e no momento de bobeira ali pelo lado esquerdo do Corinthians, ninguém pressionou, ninguém deu bote na bola, eles trocaram 3, 4 passes, acharam o Coronado muito livre ali para dominar, o Alisson e o Arboleda acabaram chegando um pouco atrasado nele, e ele com a qualidade que tem, conseguiu fazer uma boa batida na bola e colocar no canto esquerdo ali do Jandrei. Muito se discute se o Jandrei teve culpa nesse gol, eu sinceramente acho que era uma bola muito difícil de defender, mas acho que o Jandrei, pela estatura que ele tem, em alguns momentos ele tem um posicionamento um pouco questionável, né? Um goleiro que não é tão alto, ele precisa se posicionar um pouco melhor. Então a gente sabe que o Rafael é um desfalque que vai ser muito sentido. Não acho que o Jandrei tenha falhado, mas acho que ele não está passando a mesma confiança do Rafael nesses jogos que ele está jogando. Então talvez o São Paulo precisa ajustar isso, passar um pouco mais de confiança para o Jandrei, ver se de repente o Yang não pode ser utilizado, apesar de nunca ter jogado no profissional, né? Isso é um risco muito grande. Mas essa questão do goleiro a gente sempre trouxe aqui, né? O desfalque do Rafael seria muito sentido e acho que está sendo sentido sim. Logo depois o São Paulo consegue retomar o controle ali do jogo, né? E faz o segundo gol. Tem a confusão ali do Carlos Miguel, a discussão se ele deveria ou não ter sido expulso pelo empurrão no Caleri, né? Que configuraria uma agressão. E ali o São Paulo tinha que ter arrumado um jeito de virar para o segundo tempo, né? De sair para o intervalo do jogo com a vantagem no placar. Pelo contrário, o que o São Paulo acabou fazendo, faltando ali 1 minuto e meio, 2 minutos para o fim do primeiro tempo, em uma jogada ali dentro da área, o Luciano foi querer sair jogando, perdeu a bola e o São Paulo tomou o segundo gol. Acho que isso mudou completamente o cenário do jogo, porque se o Corinthians fosse para o intervalo com a derrota, né, de 2-1, com certeza a coisa seria diferente. O Antônio Oliveira teria que fazer algumas alterações, o Corinthians não tinha no banco de reserva jogadores ali
que poderiam mudar a partida, e acho que o São Paulo conseguiria no segundo tempo, administrar essa vantagem. Nesse lance, o que eu queria chamar a atenção é justamente essa displicência do Luciano, né, de não, de repente, dar um bicão na bola, sabendo ali que tinha um minuto ou 2 minutos a mais para jogar no primeiro tempo, tentou sair jogando numa zona muito perigosa, e acho que o São Paulo precisa entender definitivamente que é um time mediano, é um time limitado, isso não é nenhum demérito, né? É um time que, por ser limitado e por entender as suas limitações, tem que sempre jogar com a máxima seriedade. O São Paulo é um time coletivo, não é um time individual. O Lucas é um cara que destoa um pouco mais individualmente, né, que é mais técnico que os demais, mas, no geral, o São Paulo é um time coletivo. A conquista da Copa do Brasil no ano passado foi muito mais coletiva do que individual. Então, acho que quando o São Paulo esquece um pouco e deixa de ter consciência sobre essas limitações, acaba no preciosismo, na displicência, achando que é mais do que realmente é, e é onde acontecem esses deslizes, né? E esses erros num futebol tão equilibrado, principalmente num clássico, e como é equilibrado o futebol brasileiro como um todo, podem ser fatal, né? Esses erros podem ser fatais, considerando que se deixa o coletivo de lado e aquela aplicação toda, aquela atenção toda, em um momento de deslize, pode custar muito caro, que foi exatamente o que aconteceu nesse segundo gol do Corinthians. No segundo tempo, o São Paulo voltou um pouco melhor, é verdade que defensivamente já não deu tantas chances mais para o Corinthians, mas mesmo com a expulsão depois do Caetano, o São Paulo com um homem a mais, a gente já não conseguiu produzir muito. Aí entrou cansaço, entrou de repente um medo de perder ali, de tomar um contra-ataque, acho que um pouco de administração de resultado, o Corinthians se fechou, e tirando aquela chance do Michel Araújo, que o Carlos Miguel fez um milagre ali, talvez aquilo mudaria também o jogo, né? São Paulo já estava com um homem a mais, tirando aquilo não teve mais nada, o São Paulo tentou ali rondar a área do Corinthians, que estava muito fechadinho, não conseguiu criar mais nada, e a gente voltou para casa, né? Com um ponto conquistado no Clássico. Como eu disse, um ponto fora de casa contra o Corinthians no papel não é um mau resultado, principalmente considerando uma campanha aí de pontos corridos, mas isso só vira um bom resultado quando o São Paulo faz sua lição de casa dentro do Morumbi. E aí, já entrando no jogo contra o Cuiabá, infelizmente não foi o que aconteceu. Bom, entrando então no jogo contra o Cuiabá, antes de falar do jogo em si, eu queria falar em relação ao aumento de preços que a diretoria praticou, né? Eu já fiz uma crítica para a diretoria no começo desse vídeo, falando em relação ao calendário, né? A diretoria de alguma forma permitiu que o São Paulo fizesse 4 jogos em 10 dias, sendo 3 desses 4 jogos fora de casa, então com esse intervalo mínimo. E além disso, a diretoria resolve simplesmente aumentar o preço dos ingressos. A gente sabe que isso tem um impacto financeiro positivo, entre aspas, porque precisa pagar as contas, precisa aumentar a receita, mas a torcida do São Paulo, por mais de 3, 4 anos, vem carregando o time nas costas. E a gente não espera que a contrapartida da diretoria seja essa. São Paulo com a média de público líder no Brasil praticamente, sempre colocando ali 40 mil pessoas ou mais dentro do Morumbi em qualquer jogo, e aí eles vão lá e aumentam o ingresso. Não é coincidência que esse aumento tenha gerado justamente nesse jogo contra o Cuiabá uma média de público menor, né? Tinha 33 mil pessoas. Não que isso seja um estádio vazio, mas no Morumbi a gente sabe que por ser um estádio grande, com a pista de atletismo, a arquibancada fica longe. Se tivesse ali, por exemplo, 10 mil pessoas a mais, seria outra atmosfera. A gente viu que essas 33 mil pessoas, mesmo que estavam ali empurrando e cantando, não geraram aquela mesma atmosfera, aquele mesmo calor ali para o jogo, né? Isso se refletiu de uma forma ou de outra dentro do campo. Então fica aqui mais uma crítica, essa aqui bem contundente em relação à diretoria, que acho que errou assim grandemente em ter aumentado o preço dos ingressos agora, que era um momento da temporada justamente por conta da sequência e dos desempenhos não estarem tão bons assim, que a gente precisava de um apoio ainda maior da torcida. E talvez se o ingresso tivesse ficado no mesmo valor, ou de repente até promoções, etc., o estádio continuaria mais lotado, continuaria com mais gente, e isso, sem dúvida, se reverteria em uma atmosfera e um calor maior para dentro do campo. E aí, dentro do campo, o que a gente viu, fatalmente, foi a pior atuação do São Paulo com o Zubeldia até aqui. O São Paulo, na escalação, já mostrou algumas alterações em relação ao jogo do Corinthians, para mim, muito provavelmente, por conta desse desgaste, né? O Lucas, o Nestor e o Luiz Gustavo acabaram sendo preservados ali do time titular. Já de cara eu quero pontuar isso, né? O São Paulo está passando por um momento de oscilação.
o desempenho não está sendo legal em alguns jogos já, né? Fica com essa oscilação entre bons e maus momentos. Eu já falei aqui num programa anterior que os resultados vinham sendo melhores do que o desempenho de uma forma geral, sem deixar de reconhecer todos os pontos positivos do trabalho, a invencibilidade, aquela coisa toda. Era simplesmente um ponto de crítica, um ponto de alerta, mas nesse jogo contra o Cuiabá, acho que a coisa ficou muito clara, né? E para piorar, os reservas do São Paulo, que vinham sendo utilizados naquele rodízio do Zubeldia e vinham dando conta do recado, né? Porque o São Paulo tem um elenco muito homogêneo, todos eles são mais ou menos com a mesma qualidade. Os reservas, infelizmente, de uns jogos para cá, vêm com atuações muito abaixo dos titulares. E isso prejudica essa rotação que poderia ser muito utilizada em um momento de desgaste físico que a gente está nessa sequência. O São Paulo, então, muito pelas atuações individuais abaixo da média, né, de praticamente todos os jogadores, eu acho que só o Wellington ali, defensivamente, foi muito bem, conseguiu no setor esquerdo ali anular o ataque do Cuiabá, mas fora isso, acho que o São Paulo teve um comportamento geral, assim, tanto individual quanto coletivo, muito abaixo do que vinha apresentando e, sem dúvida, o pior da era Zubeldia. A gente sabe que jogar contra times fechados, como é o Cuiabá, sempre que eles vêm aqui no Morumbi, eles jogam com essa postura, é muito difícil. O São Paulo já tinha enfrentado essa dificuldade lá contra o Barcelona na Libertadores, que basicamente fez a mesma estratégia, e acho que para jogar contra times assim, você precisa pressionar a saída de bola, fazer um abafa ali com a maior intensidade possível para recuperar a posse de bola perto do gol do adversário. Não adianta o São Paulo, como fez, montar uma linha baixa, esperar o Cuiabá sair para o jogo, porque eles também nem saem tanto, e aí vai recuperar a bola só lá na defesa ou só quando eles chutam para fora, por exemplo, para um tiro de meta sair jogando. Fica muito longe do gol do adversário. E aí o próprio Cuiabá adiantava um pouco a linha, pressionava um pouco a saída de bola do São Paulo e a gente tinha que dar chutão. Então o São Paulo, assim, novamente se mostrou um time muito espaçado em campo, se valendo desses chutões, muitos erros de passe, e aí quando o Cuiabá recuperava a bola, ao invés de tentar pressionar para roubar essa bola próximo do gol deles, e aí tem mais chance de um mano a mano, de uma finalização, o São Paulo recuava, esperava um pouco mais o Cuiabá, e aí recuperava essa posse de bola muito longe, lá na nossa defesa. E isso foi se desenhando o jogo inteiro. São Paulo, a todo momento, acho que foi controlado pelo Cuiabá. O Cuiabá, na minha opinião, fez uma partida muito melhor do que o São Paulo desde o primeiro minuto, com algumas oscilações pequenas, mas em nenhum momento o São Paulo assumiu o controle do jogo e realmente teve chance de ganhar. E aí a coisa foi cozinhando. Acho que o Zubeldia, no intervalo, já tinha que ter feito alterações, porque o desempenho do time ali no primeiro tempo foi assim, sofrível, tanto individualmente quanto coletivamente. Para minha surpresa, ele que é um cara que geralmente tem essa leitura boa, né, durante o jogo, não mexeu, voltou com o mesmo time, talvez porque, como eu disse, os reservas estão numa fase também bem abaixo, né, do que vinham performando, e aí, como eu disse, o jogo foi se cozinhando. Em algum momento o Zubeldia fez alterações ali, colocando o Lucas, o Nestor, o Luiz Gustavo e depois o William Gomes e o Ferreirinha para de repente tentar ganhar o jogo, mas com isso ele acabou desmontando o nosso meio de campo, principalmente na saída do Alisson. O Lucas chuta uma bola na falta ali, lá na lua, e na saída de bola, o que eu falo, né? A desatenção, a displicência, na saída de bola de uma falta, um tiro de meta do Cuiabá, em 2 toques eles estão dentro da nossa área, aí todo mundo ali para, o Luiz Gustavo tenta dar uma letra para tirar a bola ali, que eu não sei se era o único recurso que ele tinha, mas também muito esquisito. Aí todo mundo para levantando a mão, reclamando de um toque na mão do jogador do Cuiabá, aquela desatenção e gol dos caras 1-0 ali, fecha a casinha e levaram esse placar ali, garantiram a vitória contra o São Paulo em pleno Morumbi. Bom, agora olhando para frente, como eu disse, o São Paulo não vai ter muito tempo de lamentar, vai conseguir descansar na quinta-feira e na sexta-feira, conseguiu descansar na quinta e sexta-feira, fazer aquele treino, os vídeos, treino posicional, sem forçar demais, e nesse sábado já enfrenta o Vasco da Gama fora de casa. O Vasco que também está num momento de crise, também em momento de instabilidade lá na parte de baixo da tabela, vai jogar em casa com o apoio do torcedor. Vamos ver como o São Paulo vai se portar diante desse cenário, se vai voltar a ser um time mais intenso, um time mais brigador, e conseguir driblar ali o desgaste físico, se os reservas, as pessoas que entrarem ali, os jogadores do São Paulo que entrarem, vão conseguir subir um pouquinho o nível
para equilibrar com o desempenho dos titulares, tem a questão de Lucas, de Luciano, o Alisson está suspenso, e eu acho que diante de tudo isso, o Zubeldia tem que olhar para o nosso elenco, talvez seja o momento de retomar ali um sistema com 3 zagueiros, para que a gente consiga jogar com uma proteção um pouquinho maior, sem o Alisson, né, como volante, acho que isso acaba sendo quase que a única alternativa. Ele vai ter que pensar bastante, porque o time não está num momento legal, existem ajustes para serem feitos, sem nenhum tempo de treino, e apesar, como eu disse, do Vasco estar num momento de crise, de instabilidade, é um jogo fora de casa, com torcida, com pressão. Acho que o São Paulo, diante dos últimos resultados, empate contra o Inter, empate contra o Corinthians e a derrota contra o Cuiabá, tem que usar esse jogo contra o Vasco para ganhar de qualquer jeito e aí meio que dar uma compensada nesses tropeços nos últimos resultados que acabou tendo. Bom, então é isso, vamos ver como o Zubeldia vai escalar o time para o jogo de hoje contra o Vasco. Esse foi mais um Papo 10 aqui pelo canal do Arquibancada Tricolor. Lembrando você que não está inscrito de se inscrever, deixar o like aí para a gente mandar esse vídeo para quem você conhece, para parentes e amigos torcedores do São Paulo. É isso aí, tomara que a gente ganhe hoje para estar aqui na semana que vem no Papo 10 falando de uma vitória do São Paulo, né? Que é sempre bom vir aqui para falar de vitórias e não de derrotas, mas faz parte. Obrigado aí pela audiência, por ter acompanhado aqui. Semana que vem tem mais. Um abraço, valeu!